As comédias românticas morreram? Por que não vemos mais filmes desse gênero nas salas de cinema? Nesse vídeo eu procurei entender um pouco mais sobre a história do gênero no cinema, o que pode ter afetado essa baixa e como ele tem se reinventado na atualidade. As comédias românticas nasceram no teatro clássico e se popularizaram no cinema nos anos 30, vivendo seu auge nos anos 40, com um subgênero chamado screwball comedies. O termo screwball é difícil de traduzir para o português, pois ele é utilizado no beisebol ou softball para caracterizar um arremesso em que uma bola se move na direção oposta. A gente não tem uma palavra no Brasil para descrever isso e eu também não entendo nada de esportes, mas essa dinâmica de uma bola que é jogada e se move numa direção oposta, faz uma alusão à dinâmica dos personagens nos roteiros desses filmes. As screwball comedies são caracterizadas por diálogos rápidos e afiados, personagens excêntricos e situações absurdas, normalmente envolvendo uma proposta de os opostos se atraem, em que o casal principal se envolve em confusões ou mal-entendidos românticos. O tom desses filmes é leve, muitas vezes exagerado, o que se tornou uma marca registrada do gênero. As comédias screwball marcaram o abandono de noções antiquadas sobre a vida familiar, sobre as dinâmicas de gênero entre os casais nas telonas e novos pensamentos sobre códigos morais, casamento, divórcio e sexualidade feminina. Além disso, inúmeros filmes desse grupo tinham como temática o recasamento, uma consequência das altas taxas de divórcio que cresciam na época. Falando em divórcio, um ótimo filme que eu recomendo dessa época é Jejum de Amor. Ele acompanha Hildy Johnson, uma jornalista divorciada que vai até seu ex-marido, o dono do jornal em que trabalhava, para contar que irá se casar novamente naquela mesma noite e pedir demissão. Mas seu ex, brilhantemente interpretado pelo Cary Grant, é um grande de um cafajeste e faz de tudo para convencê-la a fazer uma última matéria para o jornal como uma forma de não perdê-la. A fluidez dos diálogos desse filme e a forma como os atores são conduzidos pelo diretor Howard Hawks é maravilhosa e eu recomendo demais que você assista. Vale a pena mencionar que esses filmes nasceram durante o Código Reis. Era um conjunto de diretrizes de censura moral que foram aplicadas ali em Hollywood até a década de 60, que proibia o uso de palavras profanas, cenas de nudez, insinuações sexuais, cenas de parto, entre outras coisas. E como os filmes naquela época tinham esse tipo de limitação, eles recorriam a cenas de duplo sentido e ao humor físico, marcas que a gente vê até hoje no gênero de comédia romântica. E um fato curioso, o Código Reis ele foi substituído pelo sistema de classificação indicativa de idade, como a gente conhece hoje. A partir do momento que os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial, as screwball comedies caem em popularidade para dar espaço a filmes que remetem mais ao patriotismo, ao nacionalismo, e no pós-guerra a gente entra ali na venda do sonho americano, então entra na era clássica dos filmes de Hollywood, da era Technicolor, e realmente esse gênero fica um pouquinho mais esquecido. Com a queda das comédias screwball, nascem as chamadas comédias românticas, ou do inglês, né, rom-coms. Filmes que são engraçados, mas que levam o tema do amor um pouco mais a sério. Então os personagens normalmente precisam enfrentar um obstáculo para ficar juntos no final. Esse gênero sempre existiu, mas só foi viver o seu auge de novo nos anos 90. Quando Julia Roberts e Richard Gere conquistaram a quarta maior bilheteria do ano 1990, os estúdios viram o potencial que esse gênero tinha nas telonas e passaram a investir nesse tipo de produção. E foi aí que a gente viu grandes clássicos nascerem, como Sintonia de Amor, Quatro Casamentos e um Funeral, O Casamento do Meu Melhor Amigo e Um Lugar Chamado Notting Hill. Apesar de contarem com momentos cômicos, esses filmes passaram a abordar o amor de uma forma mais séria, como se a narrativa dependesse do amor prosperar através de todos os obstáculos que os personagens eram colocados ali. E assim vimos as bilheterias superarem as expectativas e grandes estrelas nascerem através do gênero. Na década de 2000 não foi diferente. O Diário de Bridget Jones, Como Perder um Homem em 10 Dias, Alguém Tem que Ceder e Como Se Fosse a Primeira Vez são alguns dos meus favoritos. A proposta, por exemplo, conta a história de Margaret, uma gerente megera de uma grande editora de livros que corre o risco de ser deportada para o Canadá e pede o seu assistente em casamento para impedir de que isso aconteça.
o que na vida real renderia inúmeros processos, mas estamos aqui pelo humor, não é mesmo? Andrew impõe como condição que a chefe viaje para o Alasca para conhecer a família dele, o que rende situações hilárias, mas que acabam aproximando os dois e o final vocês já sabem. É curioso pensar que histórias como essas, que a gente acredita ser tão modernas, fazem parte de um gênero que foi construído lá na década de 40 e ainda tem as mesmas características que a gente vê lá atrás. Porém, infelizmente, quando entramos na década de 2010, vemos uma queda considerável no número de produções do gênero, o que podemos explicar por uma soma de fatores, como the value of a film that's like a theme park film, for example, the Marvel type pictures, where the theaters become amusement parks. That's a different experience, and it's not even. I was saying earlier, it's not cinema; it's something else. a partir de 2010, vimos um novo comportamento em Hollywood: a diminuição da produção de filmes de médio orçamento para os de altíssimo orçamento. A era de ouro dos super-heróis deixou a desejar não só para as comédias românticas, mas para o cinema no geral. Vimos a ascensão e queda dos filmes parques de diversão entre os anos 2010 e 2020, e hoje os filmes de médio orçamento estão voltando a ganhar espaço, principalmente nas grandes premiações, e esse tema tem sido levantado por vários cineastas na mídia. Anyway, and instead of making one $200 million movie, try making 20 $10 million movies, or 50, right? 50 $4 million movies. Like, A chegada dos streamings e a pandemia também mudou muito a forma como a gente consome filmes, e o gênero de comédia romântica acabou ficando mais limitada a produções de baixo orçamento e também exclusivas para esses streamings. Para mim é importante analisarmos essas mudanças de mercado, claro, mas elas afetaram o cinema como um todo. Quando a gente fala de comédia romântica, eu acho que teve um fator primordial que mudou também. A nossa visão do amor romântico mudou. Quando nos analisamos como sociedade de 2010 para cá, a visão do amor romântico mudou drasticamente. É difícil a gente assistir um Felizes para Sempre quando a realidade é um pouco diferente. E as pautas mudaram. As mulheres, público majoritário, né, desses filmes, hoje não buscam mais um príncipe encantado, e sim um parceiro de vida. A representatividade se tornou uma necessidade, já que até pouco tempo a gente só tinha filmes de romances brancos e héteros, e as estruturas narrativas que se baseavam nos desencontros vividos entre os personagens caíram um pouco em desuso quando a gente considera o nosso mundo 100% conectado atualmente. Um perfeito retrato disso é a comparação entre o primeiro e o último filme da trilogia Bridget Jones e a diferença entre os temas abordados nesses filmes. Claro que existe uma narrativa acerca do amadurecimento ou não da personagem principal, mas conforme a sociedade mudou, as temáticas também mudaram. Eu tenho um vídeo completo sobre Bridget Jones aqui no canal, então se você tiver interesse em assistir, eu vou colocar em algum lugar aqui do vídeo. Mas e aí, isso quer dizer que as comédias românticas morreram de vez? Eu acredito que não, até porque a gente tem exemplos bons de filmes do gênero saindo nos streamings até hoje. Além das adaptações, que nunca morrem, e os longas, que se destacam quase como um tributo às antigas screwball comedies lá do passado, como Todos Menos Você, lançado agora em 2023, que foi um sucesso de bilheteria, ganhou muita popularidade, principalmente através das redes sociais, e foi um filme que conquistou o público justamente com esse humor autoconsciente e usando todas as fórmulas do gênero que a gente já conhece. Mas além disso, eu acredito que o cinema e a TV, eles têm encontrado fórmulas interessantes de renovar esse gênero. A partir das mudanças na forma como nos relacionamos, algumas produções têm explorado a comédia romântica através de um humor mais cínico acerca dos relacionamentos atuais, ou então com temáticas mais sérias, se aproximando do drama, mas sem deixar de lado a comédia. Um perfeito exemplo disso não é um filme, mas sim uma série. Fleabag é uma produção queridinha, pessoal minha, e que na segunda temporada chega muito próximo de uma comédia romântica, mas de uma forma extremamente subversiva e sem deixar de trabalhar todas as cargas dramáticas e emocionais dos personagens trabalhados na primeira, com um desfecho extremamente realista e pé no chão. Inclusive, a última série de romance da Netflix, Ninguém Quer, fez algo parecido ao retratar um casal que enfrenta problemas reais e dialogam sobre isso e enfrentam essas barreiras juntos. Será que o novo romance está nos casais que dialogam sobre seus problemas e se amam através deles?
Eu acredito que sim. De qualquer forma, é curioso pensar que o tempo passa e o amor continua sendo no cinema, na literatura, nos streamings, uma pauta infindável. O tempo passa, os relacionamentos se renovam, as pessoas mudam, mas o amor segue sendo precioso. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de curtir, se inscrever aqui no canal, compartilhar com todo mundo que adora uma comédia romântica e comenta aqui embaixo qual é a sua comédia romântica preferida.